Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast do Sarau da Casa Azul. Nesse novo episódio, Luzimar Soares e eu, Luciane Carris, conversaremos com o historiador e professor de Relações Internacionais André Sena, que atualmente mora na cidade de Toronto, no Canadá. Ele nos brindará com um pouco da história desse país, falará sobre a sua trajetória e da experiência de se adaptar a essa nova realidade. André, você poderia falar um pouco sobre a sua formação? Sabemos que você atuou durante anos aqui no Rio de Janeiro como professor universitário. Você poderia falar pra gente, contar um pouquinho dessa escolha pelo Canadá e como tem sido essa adaptação? Bom, em primeiro lugar, olá a todos que estão ouvindo esse podcast. Parabéns às meninas que fazem esse Sarau da Casa Azul, Luzimar e Luciene, funcionar. Uma iniciativa maravilhosa. Me sinto honrado com o convite e vamos às respostas de tantas perguntas que você já fez. Então, minha formação é em História. Eu tenho uma formação de pós-graduação, mestrado e doutorado em História Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É a única universidade no Brasil que tem, até agora, uma linha de pesquisa voltada exclusivamente para a história política. Então, foi uma iniciativa pioneira da qual eu fiz parte, junto com uma série de outros colegas, né, no início dos anos 2000. E, apesar de ser historiador e de sempre ter tido uma formação acadêmica em história, eu sempre atuei de forma docente na área de relações internacionais. Então, durante quase 20 anos, eu fui professor em universidades privadas no Rio de Janeiro, com muito prazer, em relações internacionais, nos departamentos de relações internacionais. Durante pouquíssimo tempo eu atuei nos departamentos de história, mas nos departamentos de relações internacionais eu assumia exatamente aquelas cadeiras voltadas para a história das relações internacionais, né? Então eu trabalhei com disciplinas como formação histórica do Brasil, formação do Estado moderno, história das relações internacionais 1 e 2, história das integrações regionais e, em alguns momentos, com disciplinas mais teóricas, como pensamento político ocidental e teorias clássicas das relações internacionais. E essa última disciplina eu ainda leciono de forma online num curso organizado pelo Instituto Realitas, onde eu falo num conjunto de 10 aulas sobre história, sobre teorias clássicas das relações internacionais, especialmente o embate entre idealistas e realistas. No ano passado, em 2019, eu e o meu companheiro tomamos a decisão de mudar para o Canadá, que estava diretamente ligado não só a um processo de erosão da economia brasileira, que atingiu uma série de pessoas e uma série de colegas que eu conheço, inclusive a nós mesmos, e nós decidimos mudar para o Canadá em busca, evidentemente, de melhores condições de vida, mas também o clima político para um casal LGBT assumido como eu e o Fábio era um clima político bastante hostil e quase irrespirável, porque embora no Brasil não haja ainda uma perseguição sistemática à população LGBT, existe um clima cada vez mais reativo a essa população e nós decidimos sair do país antes que o pior acontecesse. E viemos para Toronto, onde tínhamos alguns conhecimentos, alguns amigos, e nos apaixonamos pela cidade. A gente visitou Toronto em 2017 e quando nós visitamos Toronto, nós decidimos que duas cidades aconteceriam para nós, no caso da gente ter que sair do Brasil, duas cidades a gente escolheria como cidade de exílio, ou seria Buenos Aires ou seria Toronto. E aí nós decidimos vir para Toronto em agosto do ano passado, estamos há quase um ano aqui. A paixão que nós sentimos pela cidade em 2017 se confirmou. Nós continuamos apaixonados pela cidade, pelo menos nessa primeira fase de lua de mel. Vamos ver daqui a pouco se diremos a mesma coisa, mas eu aposto que sim. Professor, tudo bem? Tudo bem, Luzimar? Diga lá. Então, a gente pode considerar os canadenses tão acolhedores quanto os cariocas, pelo menos em tese, o são? E você poderia comentar um pouco sobre algumas diferenças culturais nos hábitos do cotidiano, como as formas de cumprimentar? Nós brasileiros, de maneira geral, nós somos reconhecidos por excesso de contato físico. Como funciona isso aí no Canadá e com relação, porque você expôs
a questão de você e o seu companheiro terem decidido pelo Canadá em razão do clima que tem aqui. Como é o clima aí da aceitação dos casais homoafetivos? Essa é uma pergunta muito interessante. Falar do canadense é uma coisa muito complexa. Se nós, por exemplo, falássemos do canadense há mais ou menos 25 anos atrás, a gente estaria falando do canadense branco, caucasiano, de origem britânica ou de origem francesa. Esse seria o canadense. O problema, ou melhor, a solução talvez, é 15 anos para cá, talvez 20 no máximo, mas eu diria que de 15 anos para cá, o tecido social canadense, o tecido étnico-cultural canadense se transformou completamente. Então a gente tem hoje um fenômeno aqui no Canadá que os historiadores canadenses estão chamando de hiperdiversidade ou superdiversidade, que seria uma diversidade étnico-cultural tão acachapante, tão frenética, que ela mudou, inclusive, a própria identidade nacional canadense. Então, falar do canadense hoje é muito complicado porque você não tem aquele estereótipo britânico ou francês que tinha um comportamento mais ou menos homogêneo com relação a quem chegasse, com relação ao imigrante. A primeira leva foram vietnamitas, no final da década de 60, início da década de 70. Depois dos vietnamitas, muita população da Ásia Central. Depois vieram os árabes, iranianos. Aqui em Toronto, por exemplo, a gente tem uma parte da cidade que a gente chama de Teronto, uma mistura de Teherã com Toronto, de tão forte que é a presença dos iranianos. E todas essas pessoas são canadenses, Só que elas têm as suas identidades de origem também ainda muito, muito presentes. Algumas delas na terceira geração, não têm a menor conexão com o Irã, com a Síria, ou com a Turquia, ou com o Paquistão, mas, de alguma maneira, seus pais e seus avós eram iranianos, paquistaneses, e tem uma maneira muito específica de lidar com o outro, com o estrangeiro. Tendo dito isso, ainda é possível, apesar de toda essa hiperdiversidade, ainda é possível detectar um certo espírito britânico de comportamento geral no país. Então você ainda tem um ambiente de acolhimento, uma sensibilidade muito grande ao drama do imigrante, isso é muito perceptível. Existe uma coisa que é um traço bem geral, embora a população seja muito heterogênea. O canadense ele adora resolver problemas dos outros, ele é um problem solver. Conta um problema para um canadense, ele vai ficar pensando naquilo e ele vai começar a mandar e-mail para você apresentando sugestões, ele vai perguntar para outras pessoas que podem te ajudar de alguma forma. Esse acolhimento do problem solver é muito perceptível, isso é um traço geral aqui, seja o canadense mais tradicional de 25 anos para trás, seja esse canadense produto da hiperdiversidade. Isso é geral, Não é à toa que com o Covid-19 essa sociedade muito diversa se comportou mais ou menos da mesma maneira em resposta à pandemia, e talvez a gente possa falar disso mais adiante. Com relação ao toque físico que você falou, Luzimar, de fato, esse comportamento britânico geral, que ainda paira, embora tenha uma sociedade com hiperdiversidade, é um comportamento onde o toque físico ainda é visto de forma muito ligada a uma intimidade de terceiro ou quarta etapa. Então, a princípio, as pessoas não se tocam muito, o que facilitou bastante, por exemplo, a resposta ao Covid-19, que as pessoas já não se tocavam com tanta frequência. Abraços são muito infrequentes, o que mais se faz é o famoso aperto de mão e muita conversa. Os canadenses são muito falantes. Agora, voltando à questão da pandemia, Aqui no Rio de Janeiro a gente teve comportamentos, digamos assim, diversos, variados de bairro para bairro, mas a gente não teve esse isolamento social tão acirrado, tão correto como foi feito no Canadá, como você colocou, principalmente por conta desse contato físico. Como é que você viu isso no Canadá? Como é que você viu isso na sua cidade? Como é que foi essa experiência e você, sendo um brasileiro que está morando em Toronto, ver o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, se comportando dessa forma?
O Canadá, assim como ele é uma sociedade hoje atravessada pela hiperdiversidade, ele, do ponto de vista topográfico, ele é um país atravessado pela hiperterritorialidade, né? Ele é um país imenso, ele é maior do que o Brasil, em termos topográficos. Ele tem a segunda maior floresta do mundo, a segunda maior rainforest, né? A segunda maior floresta do tipo amazônica do mundo. A primeira é a própria floresta amazônica e a segunda é a floresta boreal do Canadá. E aqui, a gente falar em Covid-19, a gente tem que levar sempre em consideração a questão territorial, a questão regional, ou, como a gente fala aqui no jargão canadense, a questão provincial. Então, você tem províncias no norte do Canadá em que não tiveram nenhum caso de Covid-19, justamente porque são províncias que estão muito afastadas dos centros populacionais, províncias como Nunavut, por exemplo, né? A capital do Nunavut, que é Iqaluit, não teve nenhum caso específico de Covid-19. Ou províncias como o Yukon, que é um território fronteiriço com o Alasca, por exemplo, a cidade de Whitehorse, que é a capital do Yukon, não teve quase, acho que nenhum caso de Covid-19. Então, quais são os epicentros da pandemia no Canadá? Dois grandes epicentros. O primeiro, a província da Colômbia Britânica, cuja principal cidade, não a capital, mas a principal cidade é bem conhecida de todos nós, é Vancouver. E o segundo epicentro é a província de Ontário, cuja capital específica provincial é Toronto, que é a cidade onde eu moro. Essas duas províncias, elas ficam nos extremos do Canadá, né? Toronto fica quase que no extremo atlântico, embora não seja uma província atlântica e marítima, mas fica muito próximo do Atlântico, e Vancouver fica muito próximo do Pacífico. Então, esses dois extremos do Canadá foram os mais graves epicentros da pandemia. Em Vancouver, na Colômbia Britânica, a pandemia já está totalmente controlada. E o processo de abertura lá já está no que a gente conhece aqui como fase 3, indo para a fase 4, ou seja, quase totalmente normalizado. Agora, por que esses dois lugares eram os epicentros da pandemia? Justamente porque eles eram os dois lugares de maior fluxo na fronteira mais indefesa do mundo. É assim que ela tem esse nome famoso, a fronteira dos Grandes Lagos, a fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos. A fronteira atravessa todo o Canadá, porém, é na Colômbia Britânica e na província de Ontário onde você tem o maior fluxo, não só de mão de obra, gente do Canadá indo trabalhar nos Estados Unidos, no caso da Colômbia Britânica, indo trabalhar em Detroit, nos hospitais de Detroit, no comércio de Detroit, gente vindo trabalhar dos Estados Unidos aqui no Canadá. Então você tem um fluxo de ida e volta. Aqui em Ontário, a mesmíssima coisa. A gente não pode esquecer que eu estou em Toronto, eu estou 1h30 de Buffalo, no estado de Nova York. Então, o fluxo comercial e o fluxo de mão de obra de ida e vinda era intensíssimo, era muito grande. Então, a primeira providência que o primeiro-ministro Justin Trudeau tomou lá em fevereiro foi fechar a fronteira. E isso criou um enorme mal-estar com os Estados Unidos, porque fevereiro é justamente o mês em que o Donald Trump ainda estava naquele estado de negação da pandemia, como se nada tivesse acontecendo. Nova York ainda não tinha passado por aquele flagelo de corpos pelas ruas e pelos hospitais, ainda não tinha, os Estados Unidos não tinham sido ainda totalmente atingidos. Então, o Donald Trump entendeu esse gesto do Canadá como sendo um gesto muito arrogante, mas aqui no Canadá, a sociedade, a opinião pública apoiou o governo de Ottawa, que fechou a fronteira e entendeu isso como uma medida preventiva absolutamente necessária. O nosso grande ponto fraco, tanto aqui quanto na Colômbia Britânica, mas mais aqui, e é por isso que aqui em Ontário, ainda hoje, a pandemia é presente. O Ontário e Quebec hoje são os grandes epicentros do Canadá. A Colômbia Britânica já está resolvido praticamente. É que aqui, tanto aqui em Ontário, mais aqui em Ontário quanto em Quebec, você tem um influxo muito grande de população chinesa no início da pandemia. Por que eu estou dizendo isso? Não é sinofobia, não é um preconceito contra o chinês, mas no início da pandemia o problema veio de Wuhan, e você tinha muitos voos chegando de Wuhan de pessoas que iam visitar parentes, pais, avós, e vinham de lá para cá e daqui para lá também. Eu me lembro que em fevereiro ou março eu tive que ir ao médico por uma razão específica, e eu preenchi um formulário em fevereiro ou março, e nesse formulário tinha uma pergunta que era: você esteve em Wuhan recentemente? Que é muito comum aqui em Ontário, você tem uma população chinesa gigante que vai e volta para a China, né? E foi um ponto fraco também. A última pergunta com relação ao Brasil: as notícias que chegam daqui
aqui em Ontário, aqui no Canadá, do Brasil são as piores possíveis. Desde o início, nós ficamos muito impressionados com a postura do presidente da República de desprezo do que a pandemia significava e com a postura do governo brasileiro de desacreditar as organizações internacionais, especialmente a Organização Mundial de Saúde. Então, desde o início, isso ficou muito claro aqui, e a diáspora brasileira se dividiu, porque aqui você tem uma diáspora bolsonarista muito forte, mas também tem uma diáspora de esquerda muito forte. Então, a polarização que aconteceu no Brasil, aqui em Toronto, também se refletiu na comunidade brasileira local. É uma pena a nossa imagem estar assim tão negativada, né, em todo canto. Professor, você é um estudioso, um acadêmico, e agora decidiu estudar a história do Canadá. Você pode dizer para a gente se o canadense ele conhece bem a sua história, se ele respeita a pátria, como que você vê essa relação do canadense com o próprio país? Haja vista que você falou que tem toda essa hiperpopularização, tem muitas pessoas, você tem pessoas vindas do mundo inteiro morando no Canadá. Como você percebe essa questão com relação à pátria? Obrigado pela pergunta, Luzimar, muito boa também. Essa decisão de estudar a história do Canadá não é uma decisão que eu tomei agora, né? Ela já é uma decisão de alguns anos. No Brasil, eu cheguei a publicar alguns artigos sobre a história do Canadá, especialmente do Canadá Atlântico, onde eu estudei uma população específica do Canadá, que são os acadianos. Eu estudei a civilização acadiana, que são um povo realmente com uma identidade cultural muito própria. Eles são canadenses, mas eles descendem dos primeiros franceses que chegaram no Canadá. Então, eles não se identificam nem com os canadenses britânicos e nem se identificam com os canadenses franceses. Eles se identificam com os primeiros franceses que chegaram no Canadá, e por isso o nome deles são os acadianos, les acadiens. Foi o primeiro objeto de estudo que eu escolhi para estudar, isso deve ter uns 3 ou 4 anos. Eu me apresentei, inclusive, na UERJ, no Congresso do Departamento de História da América, onde eu apresentei também um outro projeto de pesquisa sobre os Mi'kmaq, que é uma das nações indígenas do Canadá. E as nações indígenas aqui, elas têm um processo de reconhecimento, de pressão política, de representatividade imenso, muito diferente da comunidade indígena brasileira, que ainda está dando seus primeiros passos na direção de algum tipo de visibilidade mais clara. Eu mesmo, com 20 anos de magistério no Brasil, eu tive uma única aluna indígena, Bruna Wiri, que hoje faz mestrado em Portugal, registrada na FUNAI, falando a língua, dos seus pais e dos seus avós. Só tive uma. Aqui no Canadá, isso é muito diferente. Isso não significa que os indígenas, que nem são chamados de indígenas aqui, eles são conhecidos como First Nations, não significa que eles tenham uma vida fácil, ao contrário, é uma vida de luta e de muita resistência. O processo de violência contra os indígenas aqui ainda é muito, muito alto, mas a diferença é que a resposta das comunidades autóctones, das comunidades indígenas, também é muito intensa, visível, institucional. Eles têm seus próprios conselhos, têm reeleições rotativas. É impressionante você ver a vida das First Nations aqui no Canadá. Então eu já vinha estudando isso já há bastante tempo. É claro que, vindo para o Canadá, esse processo se tornou mais intenso. Meu grande projeto agora é escrever um livro de história do Canadá para brasileiros. Eu acho que é importante que os brasileiros conheçam esse grande desconhecido do Brasil, que é o Canadá, historicamente. Tem muito brasileiro pensando em vir para o Canadá, mas eu acho que é essencial conhecer a história do país para morar aqui. E a tua pergunta sobre o modo como os canadenses se reconhecem na sua própria história. Os canadenses, dentro desse contexto de hiperdiversidade que eu falei, têm respostas diferentes à história canadense. Então, esse canadense mais britânico, ele tem um olhar sobre a história que é um olhar muito mais nacionalista, que é um olhar muito mais ligado à história da Confederação do Canadá, que se tornou independente, ou relativamente independente, do Império Britânico em 1867. Já o canadense de origem francesa, na província do Quebec. Mas aqui também em Ontário, no norte de Ontário, a gente tem uma comunidade francófona muito intensa. O canadense francês, ele já tem um outro
tipo de nacionalismo, é um nacionalismo mais autonomista, mais voltada para a identidade francesa do Canadá. O hino do Canadá, o hino nacional canadense, ele é obrigatoriamente cantado nas duas línguas, alternando a estrofe. Você tem que cantar a primeira estrofe em inglês, a segunda em francês. Então, essas comunidades mais tradicionais, anglo-francesas, têm esse tipo de resposta. E você tem essas comunidades que se tornaram canadenses pela imigração e que têm uma curiosidade menor sobre a história do país, embora haja um esforço enorme para se promover a história do Canadá como um fator de integração. Com o incidente que aconteceu agora em Minneapolis, nos Estados Unidos, do Black Lives Matter, o assassinato daquele rapaz, você tem todo um processo que explodiu aqui. A gente está muito próximo dos Estados Unidos, né? Então, o que ocorre nos Estados Unidos tem um blowback imediato aqui no Canadá. Então, com esse problema de Minneapolis, essa tragédia de Minneapolis, você tem todo um processo aqui no Canadá de revisão de alguns conceitos da história do Canadá. Já se tem a proposta de mudança de alguns nomes de rua, já se tem o questionamento de alguns monumentos públicos, e isso pode acabar favorecendo a curiosidade da população em geral com relação à história do próprio Canadá. Eu aposto pelo menos nisso. Você tem contribuído, né, como colaborador no Jornal de Toronto, né? Sim. E eu li recentemente um artigo seu falando de uma viagem do nosso imperador Dom Pedro II ao Canadá. Você poderia falar sobre essa viagem, né, e falar se a gente... Bom, isso é difícil falar no momento atual, na nossa conjuntura atual no nosso país, mas essa relação entre o Brasil e o Canadá, na questão bilateral das relações internacionais, na conjuntura internacional de uma maneira geral, você poderia nos falar um pouco disso? E dessa história, né, que vem desde o imperador Dom Pedro II? O Jornal de Toronto é um jornal impresso e também em formato digital que atende a toda a comunidade lusófona de Toronto, não só brasileiros, né, mas brasileiros, portugueses e também a diáspora lusófona africana, na Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Toda essa gama, lembremos, Toronto é uma cidade de imigrantes, então toda essa gama lusófona de imigrantes tem acesso ao Jornal de Toronto, que é um jornal que está crescendo exponencialmente. Ele acabou de inaugurar sua primeira sede física em Toronto, que é uma cidade caríssima, então eles conseguiram isso, e me convidaram para ser colunista, para ter uma coluna no jornal há mais ou menos uns 4, 5 meses atrás, depois que eu dei uma entrevista para a televisão canadense. Assistiram a entrevista e me ligaram logo em seguida perguntando se eu queria ter uma coluna no jornal. E o meu primeiro artigo, a ideia da coluna era uma coluna, o nome da coluna é Flashes da História do Canadá. Ela é uma coluna em língua portuguesa, como eu disse, para um público de língua portuguesa conhecer a história do Canadá. Então a ideia é escrever sobre a história do Canadá. E o primeiro artigo, eu decidi, como sou brasileiro, eu decidi que eu ia escrever um artigo que envolvesse Canadá e Brasil na história. Seria um artigo, portanto, sobre história que envolvesse Canadá e Brasil. E, evidentemente, que eu descobri no diário de viagem do imperador Dom Pedro II, diário que está disponível online, né, disponibilizado pelo Museu Imperial de Petrópolis, eu descobri a chegada dele a Toronto e descobri também que não havia nenhum artigo, nenhum material escrito sobre essa visita a Toronto, que, apesar de ter sido uma visita rápida, ela fazia parte de todo um conjunto de visitas do imperador Pedro II à América do Norte, num momento bastante especial da história da América do Norte, que era a independência, o centenário da independência dos Estados Unidos da América. Lembrando que o Pedro II foi o único chefe de Estado convidado oficialmente pelo governo norte-americano, pelo Ulysses Grant, a participar dos festejos do centenário da independência dos Estados Unidos, e esse convite que partiu para a coroa do Brasil visitar os Estados Unidos nesse momento tão especial da história americana, tinha a ver com uma espécie de pedido de desculpas dos Estados Unidos a todo um processo de tentativa de flexibilizar a soberania brasileira na Amazônia desde a década de 50 do século XIX. O Barão de Penedo foi o primeiro diplomata brasileiro apontado pelo imperador Pedro II para conter essa tentativa norte-americana de colocar os pés e as mãos na Amazônia brasileira, e conseguiu fazer isso, ele conseguiu desarticular isso.
isso, mas um mal-estar se criou muito grande na década de 50, e em 1876 os Estados Unidos aproveitam o centenário da independência para desfazer esse mal-estar. O Pedro II, então, não só por uma curiosidade científica, etnográfica, intelectual, como era muito da sua característica, mas ele também vem como chefe de Estado num movimento estratégico de vir aos Estados Unidos, marcar um certo posicionamento americanista brasileiro, com a Primeira República das Américas. Então há aí uma marcação de posição, embora o Brasil tenha resistido a ser um país americanista durante todo o século XIX, o imperador fez o que pôde para marcar essa posição americanista, e essa viagem é uma marcação de posição. Mais do que isso, a gente vê nesse momento em que o imperador teve aqui em Toronto um problema que o Brasil teve com a Inglaterra, chamada a questão Christie, a partir de 1865. Ela começa em 63, os primeiros problemas no Brasil com a Inglaterra. A questão Christie foi uma questão que levou à ruptura diplomática do Brasil com a Inglaterra, né? Foi um grande mal-estar entre o Brasil e o Império Britânico. Lembrando que a Rainha Vitória e o Pedro II eram primos. Então, além disso, você tem um mal-estar enorme entre a coroa da Rainha Vitória e a coroa do Brasil. O Canadá, em 1867, havia proclamado a sua, abre aspas, independência, fecha aspas, da Inglaterra. Embora o Canadá até hoje seja ligado, de alguma certa forma, ao Império Britânico, ele é um país independente, e essa independência se deu em 1867, quando eles proclamaram o que eles chamam até hoje de domínio do Canadá. Pedro II vem aqui logo depois disso ter acontecido. Portanto, ele também vem, de uma certa maneira, como chefe de Estado, observar como é que está se dando esse processo de ruptura com a Inglaterra, né, que está acontecendo aqui no Canadá. Ruptura com a mesma Inglaterra com a qual o Brasil teve um incidente diplomático tão sério naquele mesmo tempo, né, tipo 10 anos antes, o que não é nada do ponto de vista nem histórico nem político, né? Há 10 anos atrás, por exemplo, no Brasil, a gente não estaria nem perto da situação que hoje o Brasil vive. Então 10 anos não são nada. Então isso me despertou a curiosidade, eu escrevi esse artigo, que foi muito bem recebido, não só no Brasil, como aqui em Toronto também. Quais os fatos históricos sobre o Canadá, alguns mais relevantes que você poderia pontuar para nos falar um pouco sobre a história do Canadá, sabendo que nós temos algumas similaridades históricas, tanto o Brasil como o Canadá, nós fomos colonizados, o Canadá mais por ingleses, e hoje o Canadá faz parte da British Commonwealth. Você poderia explicar um pouquinho sobre isso para a gente? Só retomando a minha pergunta anterior, que você não tocou, e fechando junto com a Luzimar em relação à política externa, a gente poderia juntar no único bloco. Tá. Eu vou começar com a questão da política externa, que de fato eu acabei me estendendo tanto sobre o artigo do Pedro II. Com relação às relações Brasil-Canadá, existe um protocolo que foi assinado há muitos anos atrás entre o primeiro-ministro Harper e o presidente Fernando Henrique Cardoso, que ainda é o protocolo que norteia as possíveis políticas de cooperação entre o Canadá e o Brasil. Porém, em virtude do que eu chamo de aborto da política externa brasileira com a ascensão do Bolsonaro ao poder, esse protocolo, que vinha de alguma forma sendo desenvolvido pela era Lula e depois pela administração patriota, que é o nome do nosso chanceler na era Dilma, que de alguma maneira vinha sendo recuperado, o protocolo Harper, esse protocolo foi abandonado em função de uma série de outras confusas atitudes com relação à política externa brasileira depois da subida de Bolsonaro ao poder. Aliás, não é nem possível definirmos diretrizes de política externa do governo Bolsonaro, porque elas não existem de forma clara, né? É tudo muito confuso, inclusive com um chanceler, que é o Ernesto Araújo, que é um chanceler bastante atrapalhado com relação à presença do Brasil e as suas relações diplomáticas no exterior. Até agora o Brasil de Bolsonaro não mostrou ao que veio em termos de política externa. Então as relações Brasil-Canadá agora, elas estão relativamente congeladas, e o protocolo Harper, que vinha norteando essas relações desde a era FHC, ou foi abandonado ou será recuperado no futuro
Agora, com relação a essas relações, há um incidente nas relações Brasil-Canadá, que é o incidente da Bombardier, que foi a controvérsia na Organização Mundial do Comércio entre a Embraer e a Bombardier, que foi um problema sério que o Brasil e o Canadá levaram a pleito na Organização Mundial do Comércio, e, de alguma maneira, isso estremeceu as relações comerciais Brasil-Canadá durante o momento em que isso ocorreu, década de 90, né? Mas isso não necessariamente bloqueou o fluxo dessas relações. O Brasil tem muitas parcerias comerciais com o Canadá. Aqui em Toronto a gente tem uma Câmara de Comércio Brasil-Canadá bastante intensa, mas eu, como analista de relações internacionais, eu entendo que as relações diplomáticas ou bilaterais, como você chamou, entre dois países, elas precisam de um protocolo institucional diplomático claro. E o protocolo Harper literalmente não é levado a sério pelo governo Bolsonaro. Precisamos aguardar para que essas relações Brasil-Canadá sejam reaquecidas no futuro próximo. Com relação à questão que a Luzimar levantou, quais são os aspectos da história do Canadá que eu consideraria relevantes, olha, a história do Canadá é uma história absolutamente complexa, fascinante e curiosamente, não é possível a gente pegar um ou outro aspecto como sendo os principais. Tem 1 milhão de aspectos dessa história. Mas, por exemplo, quando a gente pensa a história colonial do Canadá, eu me lembro que na UERJ, há mais ou menos 2 ou 3 anos atrás, eu fui convidado, junto com a professora Verônica Pires, pelo professor Edgar Leite, para falar sobre anti-americanismo na UERJ. E todas as pessoas que estavam na plateia estavam esperando que eu falasse do velho anti-americanismo latino-americano, né, do anti-americanismo bolivariano, do anti-americanismo, né, de esquerda no Brasil, que é muito forte. E eu comecei a minha fala falando sobre o anti-americanismo canadense. Existe no Canadá um anti-americanismo muito forte em função da história colonial do Canadá. E o que marca esse anti-americanismo? Quem criou, de fato, o Canadá que nós conhecemos hoje? Quem criou o Canadá que nós conhecemos hoje foram os legalistas, os loyalists. Foram aqueles britânicos que fugiram da Guerra Revolucionária de Independência dos Estados Unidos, que começou em 1763. Na verdade, começou em 56, terminou em 63 e depois voltou a acontecer a Guerra de Independência. E esses britânicos fugiram dos Estados Unidos e vieram para o Canadá. E reivindicaram o Canadá como sendo uma espécie de paraíso antirrevolucionário. O Canadá seria o experimento que continuaria, o experimento nacional, o experimento histórico que continuaria ligado à coroa britânica e teria um sucesso melhor do que os Estados Unidos da América, que tinham rompido com a colônia britânica. Os Estados Unidos sempre entenderam o Canadá como a 14ª colônia, as 13 colônias da América do Norte. Os Estados Unidos sempre entenderam o Canadá como a 14ª colônia. E depois da independência dos Estados Unidos, os Estados Unidos tentaram invadir o Canadá diversas vezes, com guerras muito sérias. E muito depois da independência. Em 1830, a gente teve uma guerra gravíssima aqui e chegaram a invadir Toronto, ocupar Toronto, chegaram a tentar tomar Montreal, ocuparam Niágara. Então, os Estados Unidos e o Canadá têm uma história muito interessante de ruptura e continuidade. Normalmente, o brasileiro olha para o Canadá como sendo o vizinho dos Estados Unidos, mas há aqui uma descontinuidade muito grande. Nós não somos norte-americanos. O hino nacional do Canadá diz: nós somos o verdadeiro norte. Então há, no processo histórico canadense, uma descontinuidade da Revolução Americana. Por exemplo, se a gente pensa uma província como a Nova Escócia, uma província importante marítima do Canadá, capital Halifax. Halifax é a cidade mais negra do Canadá. Por que você tem em Halifax uma população negra tão presente, muito mais presente do que em qualquer outra cidade canadense, muito mais presente do que em qualquer outra província do Canadá? Porque os negros estavam sendo reescravizados
escravizados na independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando fizeram a Revolução Americana, não aboliram a escravidão. E os negros que eram pegos nesse processo de guerra, por exemplo, em cidades como Nova York, uma guerra sangrenta entre britânicos e americanos, os negros que trabalhavam para os britânicos eram revendidos para fazendeiros norte-americanos do Sul. Então, para escapar do processo de reescravização, você tinha embarcações diárias que saíam de Manhattan na direção de Halifax, aqui no Canadá. Você tem toda uma diáspora histórica de negros fugidos da Revolução Americana e que vieram fazer sua vida e a história do Canadá aqui no Canadá, na Nova Escócia, depois de 1776. E que depois vão lutar no exército britânico contra os Estados Unidos nas guerras pós-coloniais. Então você tem aspectos fascinantes dessa história canadense que merecem ser conhecidos do Brasil, além de milhares de outros aspectos, como a história das First Nations, como a fundação da própria Confederação em 1867, como a construção da ferrovia que ligou Toronto a Vancouver, atravessando todo o Canadá, de leste a oeste, do Atlântico ao Pacífico. Esse processo de integração foi um processo duríssimo, complicadíssimo. Como é que se constrói uma ferrovia que vai ligar o Atlântico ao Pacífico? Imaginem a grandiosidade de uma empreitada dessa. Para isso, você teve que criar as outras províncias, as províncias ocidentais do Canadá, como Manitoba, Saskatchewan, Alberta, que são províncias importantes hoje, petrolíferas, que têm um enorme poder político e econômico na vida canadense. Então, vale a pena conhecer melhor e estudar a história do Canadá. Não tem dúvida nenhuma. Estava pensando numa questão relacionada ainda à história do nosso imperador Dom Pedro II, porque eu acompanho seu Instagram e no seu Instagram é possível observá-lo sempre em bibliotecas, né, públicas, que parecem que funcionam muito bem aí, ao contrário daqui. É uma questão que eu queria que você falasse também em relação à história do Brasil. O canadense conhece a história do Brasil, pelo menos os canadenses que você tem contato, e em relação à literatura também, porque isso também me chama muita atenção ultimamente, porque tem um seriado super famoso chamado The Handmaid's Tale, mas pode corrigir meu inglês, mas do livro Conto de Aia, da Margaret Atwood, que ficou muito famoso. Você poderia me falar qual a relação do canadense com a literatura e se eles conhecem a nossa história, um pouco da nossa história do Brasil, qual a imagem que eles têm do brasileiro, do Brasil? Eu vou começar respondendo a primeira pergunta que você fez com relação à história do Brasil. No dia que os brasileiros conhecerem a história do Brasil, talvez o canadense conheça a história do Brasil. Ótimo. Eu acho que para o mundo conhecer a história do Brasil, o brasileiro precisa conhecer. Aliás, se o brasileiro conhecesse a história do Brasil, talvez, quem sabe, tanta coisa ruim não estivesse acontecendo nesse momento no nosso querido Brasil, né? O que o canadense conhece de história do Brasil são aqueles estereótipos muito superficiais. Nas escolas canadenses, você tem história do Brasil de forma muito superficial dentro de disciplinas como Global Studies, né, estudos globais, onde você insere o Brasil num contexto bastante homogêneo latino-americano, quando isso é dificílimo de fazer, porque o Brasil é um país absolutamente sui generis, né, absolutamente original. Ele é um país lusófono, numa Ibero-América espanhola, não fala português. O Brasil tem... Né, e não falamos espanhol, desculpe te cortar. Não falamos espanhol, exatamente porque rejeitamos essa integração com os nossos vizinhos, né? Ou quando falamos de forma muito, muito pouco respeitosa da língua, eu diria. O Brasil ele tem um lugar na América Latina muito original. E isso dificulta muito, não só a produção de história brasileira aqui no Canadá, como o conhecimento do canadense geral com relação à história do Brasil. Agora, você tem aqui no Canadá alguns brasilianistas importantes. Por exemplo, na Universidade de Calgary, você tem um grande brasilianista que escreve bastante sobre o Brasil, já se apresentou no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, mas é uma relação de academia para academia. O grande público brasileiro conhece do Brasil essa imagem estereotipada que a gente tem do Brasil, né? Sol, Maracanã, futebol. Enfim, então isso é um trabalho que ainda
precisa ser garimpado, na minha opinião, né? Você tem iniciativas interessantes de brasilianistas nos Estados Unidos que procuram difundir bastante, de forma muito séria, a história do Brasil nos Estados Unidos, como James Green, por exemplo, né? E outros, né? Barbara Wainfield, que também é muito, Stanley Hilton, são grandes brasilianistas que acabam chegando no mercado editorial canadense, mas não para o grande público. Ainda continua uma torre de marfim, uma troca de saberes muito de intelectual para intelectual. Eu gosto muito de história pública, de pop history, então assim, eu tenho muita vontade de fazer um trabalho de difusão de história do Brasil aqui no Canadá para o grande público, porque a academia já está recheada de especialistas que falam entre si, e a gente talvez precise menos isso hoje do que antigamente. Com relação à literatura, a leitura pública, que é o que a gente conhece, né, como política de leitura, a leitura pública no Canadá é levada muito a sério. Então as bibliotecas no Canadá são insuportavelmente cheias, você tem que disputar um lugar para conseguir sentar, é complicado, tem que chegar cedo, porque tá cheio de jovens, então os jovens estão muito ocupando as bibliotecas, por uma série de razões, não necessariamente para leitura de livros, mas as bibliotecas aqui são muito multimediatizadas, elas aderiram àquele conceito de mediateca, que no Rio de Janeiro a gente só tem mesmo na mediateca da Maison de France, ali na Presidente Antônio Carlos, no Rio de Janeiro. Talvez em outros lugares do Brasil você haja outras. Em Curitiba você tem também aqueles polos do saber que eram muito interessantes e que também propunham a criação de mediatecas para o grande público. Aqui no Canadá, isso é absolutamente comum. E Toronto, reputadamente conhecida como aquela que tem um dos melhores sistemas de bibliotecas do país inteiro. Porque o sistema é provincial. A gente não pode esquecer que o Canadá é uma confederação de províncias. Ottawa manda muito pouco no país. É uma confederação que eu sempre costumo chamar de confederação radical. Então, o sistema de bibliotecas daqui, ele tem, daqui de Ontário, que é a província onde eu moro, ele não necessariamente tem as mesmas dinâmicas do sistema de bibliotecas de Alberta, que é uma outra província, ou de Manitoba, que é uma outra província. E, embora exista um certo intercâmbio entre esses sistemas, as províncias são muito livres para gerenciar os seus próprios sistemas de biblioteca. Portanto, a relação com a leitura é muito incentivada. Você tem concursos de contos literários para adolescentes que são publicados pelas bibliotecas aqui, em formato de livro, uma vez por ano. Isso é muito impressionante. E são lindas publicações. E uma relação com a literatura que é uma relação novelística, né? Não é uma relação, por exemplo, literária no sentido clássico. Você tem aqui uma enorme eclosão de romances, de novelas, como nos Estados Unidos. Esse é o grande gênero popular canadense. Agora, é claro, os outros gêneros também são muito estimulados. Nas escolas, as crianças têm uma formação geral em Shakespeare, em virtude da presença britânica na própria identidade nacional canadense, uma formação também voltada para a poesia, para a literatura. Então, isso acaba gerando, de alguma maneira, um gosto geral pela leitura. Mas isso tudo é muito multifacetado em função de uma população canadense hiperdiversa que tem diversas maneiras de acessar, né, a atividade da leitura. Com relação a Atwood, né, a Handmaid's Tale, é uma boa notícia e ao mesmo tempo má notícia. Um pouquinho antes da pandemia, os manuscritos do conto da Aya entraram em exposição pública, escritos por ela mesma, de próprio punho. Eles estão em exposição na Biblioteca de Referência de Toronto, mas ela está fechada em função da pandemia. Impressionante a profusão de artistas de música que você tem aqui, e muito, muito ligados à identidade de cada província. Você tem, né, um tipo de folk music da Prince Edward Island, você tem um outro tipo de folk music de Manitoba, um outro tipo de folk music da Nova Escócia. Ontário, você tem 1 milhão de tipos de gêneros de folk music. Eu gostaria de saber se você tem algum conselho a dar para alguém para um jovem ou para um adulto que queira emigrar para países, especialmente que queira emigrar para o Canadá. O que você aconselharia essa pessoa a buscar antes de se aventurar numa mudança de país? Olha, a primeira coisa é que mudar de país requer uma coragem muito grande. A gente às vezes não tem ideia de como essa mudança é radical, né? Como ela é radical, e os impactos que essa decisão radical podem ter sobre a sua vida, eles são decisivos. Então, antes de tomar
esse passo, eu aconselho planejamento. Quanto mais planejamento, melhor. Antes de dar o passo de migrar para o Canadá, pensar bastante, planejar de que forma que você quer imigrar, se quer vir para estudar, se quer vir para trabalhar, porque você pode aplicar para a imigração no Canadá do próprio Brasil. Você pode preencher o formulário do governo no Brasil e aos poucos ir criando, chama-se Express Entry, aos poucos ir criando o seu perfil no portal de imigração e atualizando. É um perfil baseado em pontos, então quanto mais pontos você tiver, melhor. Eu tenho um exemplo de um ex-aluno meu que migrou dessa forma. Ele muito rápido, de forma muito planejada, 2, 3 anos antes de imigrar, ele abriu o perfil dele, foi colocando os seus dados. A cada vitória profissional que ele tinha no Brasil, ele ganhava mais um ponto aqui, outro ali. Até o momento em que 1 ano e meio, 2 anos depois, ele recebeu a famosa carta Invitation to Apply. E aí ele aplicou para a imigração e logo depois ele recebeu aquilo que a gente chama de PR, Permanent Residency. Quando você tem a capacidade de planejar de forma tranquila a sua vinda para cá, o processo de choque cultural é menor. Não só o choque cultural, como de fato você ser abduzido. Isso aqui é um outro planeta ali, tá? Eu costumo dizer isso, né? Você ser abduzido para o planeta de cá. Não faça isso de forma brusca. Eu, infelizmente, tive que fazer isso de forma brusca. Eu não tinha o projeto de morar no Canadá. Esse nunca foi o meu projeto. Hoje eu não tenho projeto de morar no Brasil, mas é muito difícil você ter vindo para cá como eu vim, né? Então eu aconselho planejamento e coragem. Professor André, eu agradeço muito a Luzimar, né, a sua generosidade, seu tempo de falar um pouco sobre a sua trajetória aí. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de falar no Sarau da Casa Azul e continuem com os próximos episódios. É uma iniciativa bem bacana. Obrigada, professor. Boa sorte nas suas próximas iniciativas aí. E a gente volta a se falar mais pra frente no Sarau da Casa Azul, com certeza. Com o maior prazer. Então, esse foi mais um episódio do Sarau da Casa Azul. Eu, Luciane Carris e a Luzimar Soares aguardamos vocês no próximo episódio. Esperamos que vocês tenham gostado desse. Até breve!